Oi, gente. Muita coisa, né? As nossas vidas estão assim com muita coisa. Não sei por aí, mas acredito que por aí esteja assim como está por aqui. A gente já sabia, né, que seria um ano mais puxado, com altos e baixos, então como a vida de todo mundo, né? É, e eu tô aqui assim, gente. Santiago grandão, né? E não sabia que ia ser assim. Eu tô amando essa fase que ele tá agora, gente. Parece que eu tenho aquele bichinho Tais em casa que fica girando. Como tem energia esse menino, gente. Oh, meu pai do céu. Mas tá tudo bem, tudo bem. É uma criança com muita saúde. É, como toda criança, né? A imunidade ainda não estabilizou. Então, vira e mexe, ele fica gripadinho, chatinho, um ranho, uma coisa. Mas é assim, né? Essa parte do Santiago, lembra que eu relatei para vocês de medo? Porra, isso tá check. Isso tá nota 1000. Foi tão trabalhado que, não digo que tá curado, tá? Porque a cura é camada, né? Mas eu me propus a olhar, sabe? Então a coisa tá. Pedi muita ajuda, pedi muito tratamento, então a coisa entrou num lugar legal em relação ao medo, né? O medo de ser mãe, de acontecer alguma coisa com o Santiago, aquele apego, o medo da morte, aquilo tudo. E é muito bom que emerja, né? Para que a gente possa enfrentar. Inclusive sobre o medo da morte, agora o meu amigo Tião está vivendo essa experiência de passar por uma doença, que é um câncer que voltou, né? A leucemia voltou de uma maneira mais agressiva. Ele é o padrinho do Santiago, então, obviamente, é algo que faz a gente entrar em contato com isso, né? Com medo da morte, possibilidade da morte. É claro que como está acontecendo com ele e não comigo, é diferente, né? Eu não consigo entrar completamente no mergulho, mas eu estou, na medida que eu posso, olhando para isso, me percebendo o que desperta, né? Como trabalhar isso, porque uma coisa quando acontece assim bate na porta essa realidade, a realidade de que todos vamos morrer a qualquer momento. Não precisa ter um câncer, né? A qualquer momento, essa é a realidade. Então, o que a gente está fazendo com o nosso momento? Né? Com o que a gente está se ocupando? Então, tem pessoas que são mais superficiais e tem pessoas que são mais profundas. Eu gosto de profundidade, então é uma coisa da alma, né? Ou da personalidade de cada um. Então eu realmente não consigo nessa vida ficar com respostas rasas para as coisas que acontecem. Eu sinto tudo com muita. Eu dou importância às coisas, sabe? Elas aparecem e eu dou importância. Mas, como não sou eu que estou vivendo, a possibilidade real, né? Ali com o diagnóstico e os médicos falando: as opções são poucas, né? Você tem alguns meses e não sabemos, né? Pessoas saíram disso, pessoas não saíram, a gente não sabe como vai ser com você. Bom, ok. Então isso traz um impacto, né? As defesas para cada um são inúmeras e a gente tem que estar junto. Não dá para entrar no molde, não vamos falar sobre isso, vamos viver, não vamos falar sobre isso. Isso tem que ser falado, né? Isso tem que ser mergulhado. Isso falar sobre a morte, falar sobre a vida, falar sobre a despedida, falar sobre a experiência de estar vivendo isso, falar sobre o que desperta em cada um da família, em cada um dos amigos, quando estiver com os amigos. Não transformar a história num funeral, né? Num velório, mas aproveitar, já que a vida trouxe essa experiência real para quem está vivendo, porque para quem não está vivendo é distante.
É uma ficha que não cai, né? E para a pessoa que está vivendo, também é isso, é difícil, porque tem os estágios, né? Porque receber um diagnóstico é entrar num estado de luto. Então você vai ter estágios. Então, trabalhar para chegar no enfrentamento, sempre. Nunca se permitir ficar parado num estágio de negação, por exemplo, que é o primeiro. É preciso mergulhar. Por mais que a pessoa possa conseguir fazer os movimentos e até conseguir sair disso, ter a cura, é preciso, enquanto ela recebe um diagnóstico, enquanto ela está no processo de não ter feito o tratamento que é necessário, não ter a cura ainda, ela precisa falar sobre isso. E as pessoas que envolvem essa pessoa, que amam essa pessoa doente, precisam conseguir entrar em contato com as suas defesas, suas emoções e identificar. Então é um momento que muita gente entra em fugas mesmo, sabe, da existência. Ou fica parado num luto patológico, sabe? É buscar respostas e tentar se conectar com a vida, porque a vida, a proposta dela, e a morte, a proposta da morte é vida, né? Agora, quando a pessoa tem um diagnóstico real, você pode morrer a qualquer momento, então aí eu estou tendo a chance de integrar aquilo que eu já sei, que a morte é vida, que é uma passagem. Aí depende da crença, né? O importante também é investigar as crenças limitantes dentro desse processo e ajudar as pessoas a se abrirem através da possibilidade da morte, né? Para um mundo, sabe, grande que ele é. Ele não é limitado a um Deus que vai fazer alguma coisa ali, não, é um processo muito individual e a forma que a pessoa olha a vida ou olha a morte depende disso, o que vai acontecer com ela depois. Ela não pode colocar o depois dela nas mãos de Deus, entende? Ela tem que fazer aqui movimentos para se curar, não pode parar, movimentos para se curar, mas tem que se olhar, não pode negar seus processos internos, ocupado demais fazendo as coisas. E tampouco pode ter uma fé assim de... sabe, uma resignação. Você tem que aceitar sim a situação, mas saber que Deus não vai, não é ele que vai te levantar ali se você teve um bom coração ou se você foi um iníquo. Deus vai estar lá, Deus está aqui, está lá, está em todo lugar e ele é você, entendeu? Ele está dentro de você, está fora. Você é a manifestação dele, criando experiências aqui. Então você que vai criar a sua forma de morrer e o seu renascer depois, entendeu? É isso. Então não dá para negar processos internos, porque se você reprimir as coisas, os sentimentos, eles vão, e você morre dessa maneira, aí você vai criar uma realidade com base no que você reprimiu. Essas são as nossas repressões que nos definem. É aquilo que a gente não quer ver que define a nossa realidade. E a gente fica insatisfeito com a realidade, correndo, não entrando em contato com as coisas direito, sendo que a gente que está montando tudo isso na nossa inconsciência. Então, buscar não se perder do foco da vida, que é sempre conexão. Veio uma bomba, uma notícia ruim, eu preciso me conectar com a vida e não com a morte. Com a vida. A morte é uma transformação dessa vida para uma outra coisa, que vai ser uma continuidade disso aqui. Então a morte é uma passagem maravilhosa, né? Dependendo, maravilhosa se você tiver essa consciência. Então, a conexão com a vida é que cria essa consciência na hora da passagem. Com o que eu me conecto realmente? Eu estou escapando de me conectar? Eu só falo em conexão e não estou conectado? Entendeu? Porque você se conectar requer de você muitas coisas, muitas mudanças de hábito, muito tempo sozinho, em contato com a espiritualidade, muita meditação,
mas não com um peso, por conexão, porque você sabe que ali são lugares onde a sua energia se revigora e você entra em contato com o que é natural, a natureza da vida. Então a gente está muito medicado, hipocondríaco, medroso, no sentido de estar muito se alimentando com muita coisa industrial, de péssima qualidade, sabendo que não é bom comer açúcar, que não é bom comer farinha branca, que não é bom comer essas coisas enlatadas, industrializadas, a panela de alumínio, o desodorante, coisas que todo mundo hoje já tem acesso, ainda assim a gente faz, né? Você não tem os cuidados, ninguém tem os cuidados, embora a gente esteja despertando. Mas o olhar do despertar não é para você cortar tudo e viver num mundo de vegano, por exemplo, que não está conectado, que está fazendo aquilo porque aquilo é o certo. Aquilo é o certo por quê que é o certo, né? Refletir, não criar uma forma endurecida de conexão. A conexão universal, ela é fluida, como vocês podem perceber, tudo cabe dentro do universo, tem lugar para tudo. Então, todos os níveis conscienciais são bem-vindos no universo. E tendo a oportunidade de despertar, mesmo que saiam daqui para ir para o mundo inferior, existe um mundo inferior que é criado para dar chance para essas pessoas. Então, todos os níveis conscienciais têm chance no universo. Quando acabam-se as chances, é porque o cara pisou muito, muito, muito na jaca, sabe? E ficou refém de outras forças que também têm lugar no universo. E tem forças que, até que são da luz, tá? Que podem destruir a centelha. Mas isso é um outro papo, que não precisa a gente discorrer agora, sabe? Mas existe lugar para tudo, para chegar num ponto de que acabou, cosmicamente falando, demora muito. Então, depende muito da gente, né? Da gente parar, conectar e perceber através dos sintomas, dos comportamentos, do corpo. Eu realmente, quando estou com as pessoas, eu estou conectado ou eu percebo que eu tenho dificuldade. Isso é perceptível. Não tem problema você ter dificuldade. Você vai, a partir da observação, identificar e buscar se melhorar. Entendeu? Porque se você não consegue se conectar, sair da superfície, no momento em que você morrer, pode ser que você encontre dificuldade. Porque você não vai ter mais como superficializar. A coisa vai emergir. Porque você não tem mais o corpo que amortece o espírito. Então, o seu estado, tudo aquilo que ficou escondido, vai vir. Então, aproveite a crise para olhar, para se conectar com as coisas que você ainda não conseguiu e que vão te fazer muito bem depois, né? Porque, por exemplo, eu perder o meu amigo, né? Se ele morrer antes de mim, alguém tem que morrer primeiro. O raciocínio é esse, e morrer não é ruim. É ruim só se ele levar repressões tão grandes que ele vai entrar num estado de turbulência muito grande lá no plano que ele não vai ter a matéria. Mas ainda assim, ele pode ficar ali num movimento mental que ele mesmo vai criar, que é perturbador, e vai chegar uma hora que ele vai pedir ajuda. Alguma coisa vai acontecer que ele vai ser resgatado. Ele pode ser resgatado por seres que se aproveitam da perturbação dele? Pode. Mas isso também tem um limite, dependendo de cada caso. Então, a melhor coisa é a gente ficar olhando para o que a gente reprime.
e não se martirizando porque não está conseguindo se curar. Porque em algum momento a coisa chave vira, mais uma camada a gente consegue chegar, e aí rola mais uma mudança, e daqui a pouco outra coisa, daqui a pouco volta um pouquinho para isso, e aí você olha de novo, e é assim, sempre se acolhendo dentro das ondas da Terra. Porque só de fazer isso, você já vai sair melhor do que você entrou, e isso que importa. Entendeu? Você já deu vazão, já se conectou. Você já entrou no processo. O que importa é a gente entrar no processo de querer ver e cada vez abrir mais a mente. Abriu. A mente é para abrir, a mente não é para fechar. Então, a gente sabe que uma pessoa é fechada quanto mais rígida ela é. Quanto mais rígida ela é, mais dificuldade ela tem de ouvir o outro lado, de ser flexível, de ter resiliência. Então, mais ela não vai fluir com a natureza cósmica. Então, ela vai adoecer. Aí tem vários tipos de doenças, né? Vários, inúmeros tipos, de acordo com a ancestralidade, de acordo com a história do espírito mesmo, individual. Então, para cada um vai ser de um jeito. A melhor coisa para investigar a doença é a constelação. Você, obviamente, vai ter todo o acompanhamento médico, tudo que você precisa, nunca vai parar essa parte, que a parte da ciência é muito importante. Mas é importante, quando você está com um diagnóstico forte, investigar com ferramentas que vão desbravar o teu inconsciente, o inconsciente da tua família, né? A ancestralidade, o seu espírito como um viajante no tempo, né? Que tem vidas passadas que continuam questões. Então, você pode obter muitas respostas sobre suas dificuldades dentro de um campo de constelação. É muito importante que se faça. Porque nós somos muito medrosos, muito controladores, rigorosos, a maioria de nós. Então a gente precisa sair desse lugar. Para que as doenças, doenças assim, também tem a parte mediúnica, a parte espiritual, que as pessoas ainda não exploram muito bem, que aí colam no padrão da doença e pioram a doença. Tem as perseguições, né, os cobradores, os contratos, né? Enfim, tem um monte de coisa que pioram, agravam os quadros, que precisam sondar. Para isso, a pessoa precisa ter uma mente aberta, né? Uma mente mais aberta. Ela não entende muito bem tudo, mas ela está aberta. Sabe? Ela não se fecha com o julgamento e a crítica de quem sabe tudo. Então, eu acho que é isso. Falando sobre morte, medo da morte e doença, acho que já deu uma boa reflexão, né? É isso. Eu espero muito que cada um de nós possa passar pela vida e não só fazer algo de bom com ela, porque falar assim o que é algo de bom, né? Para cada um é uma coisa. Mas que cada um possa entrar em contato consigo mesmo e sair do que o outro vai pensar. Conseguir entrar em contato com aquilo que é para si com tanto amor, sem se sentir abandonado por si mesmo, rejeitado por si mesmo. Que essa base interna possa ser construída ainda nessa vida. Porque o rigor e o medo vem muito desse desamparo interno da gente com a gente mesmo. A gente projetou fora, né, a nossa base, e a nossa base tem que estar dentro. Então é isso que eu desejo, que é o processo que eu estou, né? Meu foco é esse. Eu preciso me bancar meus pensamentos, me permitir ser quem eu sou, claro, com a observação para transformar o que é negativo, mas sempre com o acolhimento necessário para que não vire uma guerra. Porque se eu entrar em guerra comigo, eu entro em guerra com a vida. Eu entro em guerra com meus pais. Eu entro em guerra com as pessoas, porque elas vão espelhar esse meu interior. Então, o que realmente eu desejo para as pessoas é que parem de guerrear consigo mesmas.
porque existe muito barulho, uma loucura muito grande nas pessoas e elas não suportam, não sustentam fazer um processo de autoconhecimento mais aprofundado, por conta da falta de organização interna, falta de clareza interna, falta de autoacolhimento, né? Ainda estão com memórias de dor e apegadas às memórias de dor, porque memórias de dor todos temos, mesmo quando trabalhamos, continuamos tendo. Então essas memórias, elas estão ali, mas elas precisam ser vistas, está bem em vê-las, precisa olhar para elas, trabalhá-las, mas o apego é nosso. É uma escolha. Se eu tenho personalidades anteriores que estão contra mim, que é muito comum hoje, tenho obsessores contra mim, eu tenho uma rede contra mim ancestral também, porque tudo é luz e sombra, cabe a mim estudar sobre isso, trabalhar isso, identificar, trabalhar, limpar e me liberar. Eu decido. Eu decido se eu quero fazer parte. Fazer parte eu faço, mas essa parte de sintonia com a dor. Porque quem puxa a gente para a dor é porque está com dor e não fez esse processo. Então não dá para a gente decidir que quer sair da dor e continuar conectada a essas pessoas, à dor das pessoas. Quem quer se curar precisa decidir. E decidir sair, né? Sair e tomar a vida, coisa que a maioria das pessoas não faz, é me tomar, é autoestima, é eu me banco, eu não preciso estar com ninguém. É muito bom trocar com pessoas, mas pessoas que eu escolher e que façam parte disso tudo que eu escolhi. As pessoas que não fazem, isso inclui pessoas do sangue, do mesmo sangue, eu não sou obrigada a ficar junto. Aí são estágios, né? Porque você às vezes não tem um equilíbrio dessa separação. Como vai ser, como você faz, você ainda está aprendendo a se separar. Você sabe que precisa separar, mas você não sabe. Então tem muitas conexões também que te puxam. Então tudo é uma questão da jornada, o caminho é auto-amor. O que as pessoas vão me falar, as manipulações, o quanto elas vão me puxar, as dores delas, eu não entro. Eu não posso me perder de mim. Eu já compreendi o que é a vida. Agora eu quero treinar, né? Eu quero sair daqui e para cá. Eu quero integrar. Então eu preciso estar com pessoas que já não tenham mais tantas crenças limitantes de impedimentos. Eu preciso estar com pessoas que minimamente estejam se trabalhando de verdade, que deem mergulhos mais profundos de acordo com o que eu dou, os meus. Isso facilita muito a minha vida, mas isso não quer dizer que eu não possa estar entre pessoas diferentes de mim, em diferentes níveis. Eu preciso estar me relacionando com todo tipo de pessoa. Entendam que não é uma exclusão dos outros, é uma tomada da minha força. Não estou rejeitando as pessoas, nem excluindo as pessoas. É esse olhar que a gente trabalha, né, no caminho, que a gente vai encontrando à medida. Eu não posso chutar as pessoas. Mas é natural querer chutá-las. Isso é um movimento de preservação, né, de autopreservação. É normal, a gente quer sobreviver. Então, quem ameaça, a gente tende a querer que... E a gente não sabe como. Então, às vezes, a gente se machuca e machuca as pessoas. E tudo bem. O negócio é continuar caminhando, continuar olhando, para continuar se transformando. Entendeu? Entendeu que o rigor, ele até faz parte, porque ele nos convida, porque a gente quer resolver logo, né? A natureza da Terra é não querer entrar em contato com a dor.
Mas isso só gera dor, porque isso é resistência, isso é não aceitação, isso é intolerância, frustração. Isso gera reatividades diversas, emocionais. Então o caminho é eu me aceitar em todas as minhas facetas, em todos os meus medos, e arregaçar as mangas. Ok, esse medo está aqui, o medo apareceu forte. Vamos ver, porque se eu não estou conseguindo enxergar claramente, é porque a minha mente não abriu o suficiente. Tem mais coisas aí que eu ainda não vi. Opa, então vamos arregaçar as mangas, por mais que estejamos tristes, confusos, mas o caminho se revelará. É só continuar a movimentar. Tá? Então, tudo isso para dizer que, porque o medo da morte, né, a possibilidade de morrer, todo mundo viveu aqui de uma forma ou de outra, né? Dentro do Covid, dentro dos processos, gente, normais da existência. Quem numa família ninguém morreu? Alguém já morreu, né? Então, alguns membros da família causam mais dor do que outros, dependendo do nosso tipo de relacionamento. E apego, e falta de clareza sobre o que é a morte e o que é a vida. Facetas da mesma moeda. Então, é isso. Por hoje é só, por agora é só. A gente vai continuar refletindo, tá bom? Fiquem bem. Por aqui tá tudo bem. Nesse clima. Muita coisa rolando de difícil, né? Eu acho que tá passando, mas eu entrei numa maré um pouco puxada, assim, onde as pequenas coisas não fluíam. E todo o processo de iniciação do novo tempo passa por essas turbulências, né? Então, elas para mim sempre são bem-vindas e eu tenho que ficar mais no molde de observação e contar com a ajuda, que eu tenho a rede de apoio, e aí eu conto com a ajuda da minha rede de apoio para que eu possa passar por isso da melhor maneira, continuar trabalhando, continuar olhando sem me perder, porque eu decidi tomar a vida. Foi uma decisão que eu fiz. E eu decidi tomar de forma solitária. Claro, tenho meu marido, tenho meu filho, tenho um projeto, né? Tem toda uma coisa, uma família envolvida, a grandiosidade do amor se mostra nisso, nesse núcleo. Nossa, esse núcleo é essencial. E dentro desse núcleo também crises acontecem. Então, é todo um cuidado que a gente tem que ter. E eu, Daphne, me propus a constituir uma família. Mas antes de constituir uma família, eu, Daphne, sou eu. Eu sou importante. E dentro da minha história, eu tenho muitos machucados, como todos vocês. E muitos machucados ainda acontecendo, né? Coisas acontecendo que machucam a gente. Mas, ainda assim, eu decidi que tudo isso faz parte e eu quero viver. Eu quero viver cada coisa que a vida quiser me apresentar. Cada coisa que ela trouxer, eu confio nela. Ela é minha amiga. Eu não fico desconfiada das coisas e das pessoas. Quer dizer, das pessoas eu fico, tá? Mas o grau de desconfiança que a gente tem, que a gente alimenta, primeiro dentro. Eu desconfio da minha capacidade. Eu desconfio do quanto eu dou, da qualidade, né, da conexão. Eu desconfio porque eu ainda estou em construção. Então existe uma desconfiança em primeiro lugar que é nossa com a gente, que ela é projetada, tá? Fora as coisas que acontecem com a gente, né? Vão deixando a gente mais desconfiada mesmo, que aí são coisas relacionais. Mas ainda assim eu não posso concluir que a desconfiança vale a pena. Não, eu decido que não. Então, em resumo, eu, Daphne, escolhi viver a minha vida de acordo com o meu coração. Isso já é antigo para mim. Antes era mais turbulento, porque eu ainda eu ainda buscava muito a família
que na verdade eu não posso contar. É muita diferença no sentido de... Como é que eu posso colocar isso aqui no YouTube, né? Dentro das minhas transformações, né? Porque eu já não quero mais falar as coisas como eu falava antes. A família, para mim, eu quando decidi tomar um caminho diferente e ouvir a minha alma, um diferente mesmo, né? Solitário, eu percebi que eu ia ser muito diferente do que eu fui criada e do que as pessoas da minha família decidiram, né? Tanto é que elas conseguem ficar muito tempo juntas e eu não consigo. Para mim tem um limite muito grande estar em família. Então eu tinha tomado essa decisão. Essa decisão é saudável para mim, foi algo muito natural que precisava acontecer. Mas eu ainda buscava, como uma criança, um colo. Então era como se eu tivesse decidido o caminho solitário e dentro de mim me tornasse uma vítima, né, que dizia assim: tá vendo, você não tem ninguém, não tem família, não tem nada, né, você não pode contar com ninguém, não sei o quê. Isso me transformava numa vítima, que me transformava numa pessoa dura, que me jogava nesses lugares aí de medo. Então isso tudo está sendo revisitado no momento em que eu constituo minha própria família, as coisas começam a aprofundar muito por aqui, novas emoções começam a aparecer, novas formas de ver, tudo tomando uma dimensão, graças a Deus, que precisava ser tomada. E começa a haver um descolamento muito maior do que é o ser solitário, do que é família, do que é decisão, do que é convívio, do que é relacionamento, do que é o amor, do que é a vida, do que é a morte, do que é realmente importante, o quanto que eu quero gastar o meu tempo com determinadas coisas, ou isso ou aquilo, o que me faz realmente bem. A gente fica muito tempo com culpa, a gente não consegue se afastar por culpa, e depois que se afasta, joga a culpa nos outros. Então a culpa está sempre muito permeando as nossas decisões, e ela precisa ser vista também. Então eu tinha muito isso, eu não estava vendo com essa profundidade toda. Então isso me gerava raiva, me gerava diversas emoções que eu continuava vivendo, tocando para frente, entendendo, mas não conseguindo ver com clareza, né? E hoje a clareza começa mais um pouquinho a vir, entendeu? Até pelos trabalhos que eu faço. Isso me ajuda muito. Eu trabalho muito, né? Eu trabalho muito, meu trabalho me ajuda muito. E então é isso. Vamos bancar, vamos decidir e vamos bancar o que decidimos. Essa sou eu? Ah, então tá. Então podem pensar o que quiserem, podem, que essa sou eu. E é isso. Eu tô ao meu lado. Eu não tô contra mim. Entendeu, gente? E assim, quando você desencarnar, acredito eu, né, que a sua cabeça vai estar tão clara que tudo bem desprender. Tudo bem desprender. Eu vou desprender, já não vou ter mais o cordão de prata, já não volto mais, eu vou olhar meu corpo, acabou. Eu me trabalhei para esse momento. Eu vou precisar resgatar algumas coisas, juntar mais um pouquinho, integrar, né? Porque a história continua. E eu vou aceitar todo o suporte que tiver, de quem quiser me ajudar, para eu ficar bem com essa transição. Porque certamente, se eu for primeiro do que meu marido, do que meu filho, eu vou ter um estado emocional em relação ao amor. Eu vou precisar integrar o desapego, aquilo tudo que a gente já sabe, né? E eles também. Mas o importante é a cabeça estar clara para quando as emoções vierem, a aceitação caminhar junto. Com a aceitação a gente está bem, entendeu? Que aí ela traz a clareza.
E aí, às vezes, vem um vucu-vucu, né? Também lá no astral, mesmo que você esteja bem, você pode ter um vucu-vucu emocional, não tem problema. Então, aí, por isso, tem equipes. Aí você tem que lembrar de chamar, ou se eles já não estiverem ali. Tá? Super importante fazer, a gente ter essa consciência de que vai, né? Então, conversar com o marido, eu converso com meu marido, falo, ó, ele já tem todas as minhas senhas, já tem tudo. Em relação a dinheiro, né? O que eu gostaria de fazer, se é cremação, se é tal. Isso é importante, né? Você ter um plano. É isso. Mas eu não queria ficar aqui com esse clima de morte, mas morte é vida, tudo isso faz parte, precisamos falar sobre isso, né? Esse é um momento importante para a gente falar sobre isso. Beijo. Nos vemos no próximo vídeo, hein?